Vamos iniciar mais uma aula. Essa é a aula número 7 de homilética. A homilética que é a arte de pregar, né? As técnicas da pregação. E a pregação depende de uma série de fatores. Nós já falamos a respeito do pregador, do caráter, do perfil, da vestimenta, alguns detalhes que parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver, faz parte do todo, né? O conjunto para que seja alcançado o objetivo, que é iniciar o canal, abrir, né, o canal de comunicação e conseguir manter esse canal. Porque às vezes acontece o seguinte, na pregação, na hora que lê o texto, chama atenção, mas daqui a pouco a pessoa já perde o interesse. Na hora que lê o texto, fala o tema, a pessoa já tem aquele desejo, já fica com aquela vontade, mas daqui a pouco já abandona. Por que isso acontece? Os motivos são vários, né? Os motivos são vários, já falamos alguns. E o intuito dessa aula é justamente para isso, para a gente identificar os problemas, o que leva as pessoas a se desconectarem, a desistirem da pregação. Parece que não, mas muitas vezes as pessoas desistem da pregação nos primeiros 5 minutos. 5, 10 minutos de pregação, tem pessoas que já não têm o desejo de continuar acompanhando aquela pregação, porque já perde o sentido. Então, os primeiros minutos da pregação são os minutos mais importantes, porque é o momento onde você vai fazer o chamamento, onde você vai prender a atenção das pessoas. Então, você perde a atenção das pessoas quando você lê o texto. Por quê? Ou porque você lê de qualquer jeito, você não observa a pontuação, não observa a acentuação de palavras, não fala as palavras direito. Tudo isso já pode fazer as pessoas desistir de te ouvir, né? Digamos que você leia um texto, você fale um tema, aí você fale de qualquer coisa menos menos daquele tema. Você não fala a respeito daquele tema. Já também corre o risco de perder a audiência. Então, são cuidados que a gente aprende nesse curso e que é importante a gente dar a devida atenção para que a gente não fique naquela condição de, como é que fala, as pessoas passarem a nos ter como uma pessoa relapsa, uma pessoa que não se preparou, uma pessoa que não tem o controle do assunto que está tratando, né? E não tem intimidade com aquilo ali. Isso é muito ruim. Então, esse curso, ele é justamente para evitar essas coisas aí. Amém? Bom, na aula de hoje, paz do Senhor, irmão Francisco, tudo bom? Graças a Deus, tudo bom. Maravilha. Na aula de hoje, nós vamos ver o processo da pregação. E para isso, o comentarista, ele cita um versículo de Mateus, capítulo 10, versículo 19, que Jesus ele está falando para os discípulos não se preocuparem com o que vão falar, né? Não se preocupar com o que vão falar, porque naquela hora vos será concedido o que havereis de dizer. As pessoas confundem esse versículo porque isso aqui é uma situação muito específica. O que estava acontecendo aqui? Jesus, ele enviou os seus discípulos para pregar, né? Ele os enviou de 2 em 2 para que fosse pregar. E ele deu várias orientações para eles. E dentre essas orientações, Jesus falou para eles o seguinte: olha, quando vocês estiverem diante das autoridades,
Jesus falou o seguinte para aqueles discípulos: quando vocês estiverem diante das autoridades, diante dos governadores, não se preocupa. Pode ficar tranquilo, porque naquele momento vos será dado o que vós terão de falar, o que vocês terão de falar. E aí, muita gente entende que não precisa estudar a palavra, não precisa pesquisar, não precisa meditar, porque o Espírito Santo vai dar para você falar o que tiver que falar. Foi isso que Jesus falou? Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que quando eles estivessem diante das autoridades, diante dos governadores, em situação de aperto, de dificuldade, que eles, de repente, deles mesmos, eles não saberiam o que responder para aquelas autoridades. Mas o Senhor ia dizer para eles, o Espírito Santo ia direcioná-los sobre o que falar. Fala, amor. Você viu que você tá de ponta cabeça, né? Tá aparecendo de ponta cabeça? Ixi, e agora? Como que fica isso? Deixa eu ver. Peraí, gente, deu um problema aqui, vocês não me falam nada. Tá de ponta cabeça assim. Não, tá de lado, não tá de ponta De cabeça. lado. Bom, De ladinho. não tem problema não, deixa assim mesmo. Se não derramar, tá bom. É só escorregar. Deixa assim, não tem problema não. Se não derramar, tá tudo bem. Aí depois vê a aula gravada, vai ficar certinho. Então, o que acontece? As pessoas confundem, tem até uma igreja que não costuma estudar a palavra, porque é o Espírito Santo que dá a palavra. Então não tem que meditar, não tem que estudar, não tem que pesquisar, porque o Espírito Santo vai dar o que a pessoa tem que falar. Errado. Isso é um equívoco, e equívoco muito grave, né? O apóstolo Paulo, ele diz que o obreiro, ele deve estudar, ele deve se preparar, ele não deve se envergonhar, né? Ele deve manejar bem a palavra. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque tem pessoas que se enganam com isso aí. Então, Jesus, ele, em Mateus 10, ele está enviando seus discípulos em missão e, né, fala para eles não se preocuparem quando estiver diante das autoridades, porque o Espírito Santo vai dizer o que eles têm que falar. Mas nós devemos nos preparar, sim, para pregar a palavra do Senhor, né? Nós temos a obrigação de nos preparar para pregar, orando, lendo, estudando, pesquisando e dando lugar ao Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele vai usar, mas ele vai usar aquilo que a gente tem. Se a gente meditou, se a gente estudou, se a gente se esforçou, ele vai nos fazer lembrar, ele vai nos dar a condição. Agora você fica de pé pro alto, vendo o Globo Esporte, vendo o Jornal Nacional, vendo sei lá o quê, assistindo novela, né? Vendo o futebol, tanta coisa. Aí vai para a igreja, chega lá, o Espírito Santo vai dar o quê para você? Nada. Você tá vazio, vai continuar vazio, né? Então precisa tomar cuidado com isso aí, né? Não funciona dessa maneira não, é um engano muito grande, tá? Então, nós temos a obrigação de meditar na palavra, de estudar, tá bom? Para que possamos ter o que falar para a igreja. Essa aí é a nossa obrigação. E aí, na sequência, aí na página 21, ele vai falar a respeito da faísca criativa. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, que é muito importante. É muito útil, tá? Ele começa falando, né? Grande parte dos pregadores relata que seus sermões nascem num lampejo, como o riscar de uma faísca, que aqui chamamos de faísca criativa. Esse lampejo eu costumo chamar de insight, sabe? Quando você tem um estalo, perdão. Quando você tem um estalo de ter uma ideia, sabe? Alguém está pregando um determinado assunto e ali naquela pregação, aquele pregador ou aquela pregadora comenta a respeito de um algo e aquilo te acende uma ideia, né? É isso que ele está chamando de faísca criativa. Aí você pensa numa determinada situação,
uma determinada história bíblica, né? E você começa a pensar numa aplicação para aquilo, você já começa a trabalhar uma mensagem. Isso é o que ele chama de faísca criativa, tá? Aí ele fala aqui, ó, trata-se da percepção instantânea em que o pregador exclama: é essa a lição que eles precisam. Às vezes isso acontece momentos antes de iniciar a pregação. Pode ocorrer através da letra de uma música cantada no culto, do testemunho de algum irmão, de alguma legenda vista na parede do templo, ou até mesmo de uma saudação feita por alguém no transcorrer do culto. Então, na própria igreja ali, acontece de você ter assim uma ideia de pregação por conta de algo que alguém cantou, que alguém falou, né, durante a pregação. E você deve ficar esperto, porque isso acontece direto. Porque acontece também quando você está lendo um livro, quando você está vendo uma notícia, quando você está conversando com alguém, quando você está na condução, situações que acontecem que te chamam a atenção e te lembram de alguma coisa e você fala, olha só, podia pregar sobre isso, né? Sobre tal assunto, né? E você já, opa, isso aqui vai ser bacana, né? Olha só o que ele fala aqui. Mas também pode ocorrer quando o pregador medita nas Escrituras, lendo outros livros, quando estiver ouvindo um sermão ou palestra, revendo livros de notas ou arquivos, enquanto conversa, pesca ou dirige o seu veículo, ou até enquanto sonha. Você sabe que muitas vezes eu acordava eu lembrava de um sonho que eu estava tendo. E era um sonho referente a um tema, uma mensagem, um assunto assim, e era muito maravilhoso. E aí eu pensava assim, quer saber? Eu vou desenvolver uma pregação em cima desse assunto, então, nesse versículo, né? Maravilhoso, vai ser bênção. O que acontecia? Eu esquecia, lógico. E aí já era, perdeu, esqueceu, já foi. Não volta mais, tá? Então, como você resolve isso? Eu comecei a deixar na cabeceira do lado da cama, comecei a deixar um bloquinho e uma caneta, né, para poder anotar quando acontecesse isso. Aí nunca mais aconteceu. No sonho, pelo menos, nunca mais teve, né? Então, qual que é a melhor forma? Nós estamos no século 21, né, na modernidade. Qual que é a melhor forma de resolver isso? Bloco de notas do celular. Eu mando tudo lá. Né? No meu celular tem várias anotações, né? Já tem pregações prontas, tem pregações que eu já trouxe, mensagens que eu já trouxe na igreja, já algumas pregações. Então eu sempre anoto no bloco de nota. Todo celular tem bloco de nota. Se não tiver, você consegue baixar um bloco de nota. Você baixa ali na Play Store, procura lá bloco de notas e você baixa no seu celular. Então você anota lá no seu celular e é maravilhoso, porque depois você vai lá dar uma olhada, você vê que tem várias coisas lá salvas e você vai lembrar aquilo, vai fazer uma relação com um determinado versículo e vai desenvolver uma mensagem. Isso é muito bom, é muito importante, tá? Antes da gente dar sequência aí, para terminar a página 21, Eliseu, Ademilson, paz do Senhor, Deus abençoe. Dando sequência aí, olha, embora as faíscas apareçam espontâneas, elas na verdade são resultados do riscar da mente preparada com cuidado contra a pederneira das escrituras. Essa palavra que ele usa aqui de pederneira, né, é aquele esquema do isqueiro, sabe? Aquele sistema de fazer a faísca, né? O isqueiro ele tem um gás dentro e quando você risca aquela pecinha, né, que ele está chamando aqui de pederneira, então ele risca e aí acende o fogo. Então o que ele está querendo dizer? Uma pessoa que tem o hábito de ler a palavra de Deus,
meditar na palavra de Deus, quando vê uma determinada situação, quando ouve uma determinada palavra, quando ouve um determinado louvor, aquilo faz ele lembrar de alguma passagem. Entendeu? Por quê? Porque ele costuma ler, ele conhece a Bíblia, ele conhece as histórias bíblicas e ele consegue fazer essas relações, né? Essas ligações. Então, uma coisa que é muito importante para nós, que gostamos da mensagem, gostamos de pregar, gostamos de ouvir mensagens, nós precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos ter o hábito de ler, de estudar, não só ler por ler, né? Vou ler, toda vez que eu vou ler, eu leio o Salmo, só leio o Salmo, só leio o Salmo. Não, irmão, a Bíblia tem um monte de coisa, não é só Salmo, não. Me ajuda aí, né? Leia a Bíblia, leia sistematicamente. Pega a Bíblia toda, vai de Gênesis, vai até Apocalipse, né? Leia as cartas ou leia os profetas, mas não pega, não fica com esse costume, esse hábito, né? Que as pessoas têm de só ler Salmo, só ler Salmo. Não, irmão, isso não é bom, não. Viu? A gente precisa crescer no conhecimento aí e avançar na leitura, tá? Então, por esta razão, todo pregador deve ter sempre à mão uma caneta e papel para apanhar esses lampejos, né? Então, ele fala aqui, e dá o conselho de você anotar no papel, o papel é bom, ajuda, mas é uma coisa que a gente cada vez menos usa, né? Eu tenho um bloquinho aqui, ó, e como esse aqui deve ter mais, sei lá quantos aí. Tudo vazio. A gente não usa mais. Né? Caneta, papel, tá ficando obsoleto. Tá obsoleto, é complicado. Agora no celular, você já vai lá, escreve rapidinho, salva, acabou. Tá lá, você quer só abrir ali o celular, já tá lá marcado e rapidinho você resolve, tá? Então, é uma maneira de você resolver essa situação. É preciso estar preparado para anotar os insights, né, que são esses lampejos, que pode surgir a qualquer momento. Se não anotar na hora, a probabilidade de esquecer é enorme. Como diz aí o diácono Ademilson, problema de memória. A memória falha e aí já era. Perdeu, não lembra mais, né? Vai embora. Então precisa anotar. Tá bom? Na página 22, tem o primeiro parágrafo, eu vou dar uma pulada e já vou aqui para ele, vai falar assim, ó. Em resumo, se o sermão começar com a faísca, ele pode acender o fogo. Se tratar simplesmente da escolha de um assunto, é provável que o apague, né? No sentido de que, às vezes, a gente pode se enganar. Né? Pode se enganar achando que aquele assunto vai ser maravilhoso, vai desenvolver, vai ser muito bom, a igreja vai pegar fogo, né? Vai ser uma bênção e nem sempre acontece. Né? Primeiro porque nem todo assunto que vai ser tratado numa pregação é assunto para as pessoas tá dando glória, tá pulando. Não, nem todo assunto vai ser. Né? Geralmente, assuntos avivalistas, né, costumam animar as pessoas quando tem promessas, quando tem alguma aplicação voltada para o uso da fé, né, para que tenha resposta de alguma situação. Então, as pessoas costumam responder mais. Mas quando você está numa palavra de ensino, de instrução, de alerta, é geralmente mais calmo, né? Mais ameno, e as pessoas ficam ali só dando algum aleluia, alguma vez ou outra, né? Mas já não é aquela participação tão ativa, tá bom? Muito bem. O período de combustão lenta é propício à investigação, exegese, análise, pesquisa, meditação e oração. Esse é o período de preparo, né? Quando você lê um texto, aí, para você poder utilizar esse texto, você não pode simplesmente porque você simpatizou, porque você
achou que aquilo realmente vai ser importante, falar sobre aquilo, usar aquela passagem bíblica, vai trazer todo o diferencial. Você não pode simplesmente chegar e já ir falando, já levar para a igreja, já ir apresentar. Não, você precisa analisar aquele texto, né? Precisa ter em mente que é importante saber para quem foi falado aquele assunto, por que foi falado, qual que é o contexto que envolve, né, aquele assunto tratado ali. Então, isso é uma coisa muito importante, essa questão de analisar o contexto. Você quer ver? Se você olhar a sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem, né? Tem algumas que não tem, mas a maioria tem. A primeira letra do parágrafo do capítulo, a primeira palavra ali do capítulo começa com uma letra em negrito. Aí depois os outros versículos vai tudo com letra normal, né? Mesmo sendo maiúscula, ele não vem em negrito. Só que aí passaria 2, 3, às vezes 4, 5 ou até 10 versículos, aí aparece outra letra em negrito. Quando isso acontece, você está tendo um que a gente chama de... Ai, caramba, e agora? Esqueci a palavra. Mas é um mini contexto ali, né? Dentro daquele capítulo, daquele assunto todo, tem aquele trecho ali que ele é um assunto fechado, um assunto completo. É uma história que teve o início e vai terminar até onde começa uma nova letra maiúscula em negrito. Então você precisa ler todo aquele texto, aquele trecho ali, para você encontrar o sentido daquele versículo, um versículo que você quer trabalhar, mas precisa saber de tudo que está acontecendo ali para você poder ter assunto, para você poder trabalhar aquilo ali, né? Para você não correr risco de se perder e de errar. E aí você, quando está lá estudando, você ainda vai analisar as referências. O que são as referências? Geralmente as Bíblias, elas têm nas laterais ou no rodapé algumas inscrições lá, uns versículos, né? Ali são referências. Então, por exemplo, você lê Mateus capítulo 10, versículo 5. Aí quando você vai lá embaixo, no rodapé, né, ou na lateral, aí tá lá, Mateus 5, e aí vem um monte de capítulos e versículos de outros livros ali mostrando. Se você pegar e for ler aqueles versículos lá que está sendo indicados, referente ao versículo 5, você vai ver que naquele outro livro, naquele capítulo, ele está comentando algo que tem a ver com aquilo que está sendo falado ali, naquele versículo. Isso te ajuda a construir o assunto que você está tratando. Na internet, você pesquisando, você acha comentários a respeito dos livros da Bíblia, você vai lá dar uma estudada, né? Isso tudo é muito importante para você poder preparar aquele seu sermão, aquela sua pregação, tá? São as formas que a gente utiliza, que são úteis, que são muito bom para que a gente possa desenvolver uma pregação consistente, né? Bem analisada, o assunto bem desenvolvido. Isso ajuda muito a gente seguir as referências, tá bom? Aí seguindo aqui, olha, ele não só permite a coleta de mais material do que o necessário para meia hora de sermão, mas também a escolha da maneira mais significativa de apresentação. Você tem material, né? Você pesquisou, você leu direito, meditou, analisou, e aí você tem material para apresentar. Você não vai ficar contando história, inventando moda e nem usando de sensacionalismo para com o público. Você vai pregar palavra. Para pregar palavra, você tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra, senão você vai ficar contando história. Contar história, a igreja não é lugar de contar história, né?
Púlpito não é lugar de ficar contando história. Mesmo que a entrega seja feita de improviso, este período permite a escolha de várias palavras e frases-chave, né? No tempo que você está estudando, preparando a palavra, surgem algumas frases, né? Ou palavras que ajudam a fixar o assunto, né? E você anota aquilo ali no seu sermão, e quando você vai transmitir a palavra, você vai usar aquelas palavras ou frases, né, que levam as pessoas a pensar, a refletir, e isso é muito importante, tá? E a gente vai ver tudo isso na prática já já. O resultado final deste período é o esboço do sermão, um meio de estabelecer, de forma resumida, as ideias principais do sermão com o material que o acompanha e mostrar a relação exata que existe entre cada item e todos os demais. Esta maneira de organizar, né, o seu entendimento, aquilo que você quer transmitir, você vê que a maioria dos pregadores, eles fazem anotações, eles têm anotações, às vezes no celular, às vezes num papel, às vezes num tablet, às vezes até no notebook. Por quê? Ele coloca pontos específicos, ele não escreve tudo, ele não fica lá lendo o tempo todo, porque você não pode escrever o sermão todo, né, a pregação inteira, e ficar o tempo todo com os olhos colados no papel. Você tem que olhar para as pessoas com quem você está falando. A comunicação é olho no olho, né? Você não precisa ficar fixo numa pessoa, você olha para todos, você olha para o público, tá? Mas você não pode ficar o tempo todo com a cabeça baixa, com a cabeça pregada lá no que você marcou, no que você escreveu, porque você está falando com as pessoas, precisa olhar para as pessoas, tá certo? É dessa maneira que vai ter que funcionar. Então, isso tudo a gente precisa aprender. Fazer um esboço é, sem dúvida, o melhor método para as diferentes ideias que o pregador possa ter encontrado a respeito de um tema, transformando-as num todo. Então, isso aí é indispensável, né? Fazer as anotações. Os melhores pregadores, os maiores pregadores, se você for analisar, você vai ver que eles sempre têm uma anotação para poder se guiar. Eles seguiam por aquilo ali. Ele estudou, ele preparou, mas ele fez as anotações. Então ele vai falando e de vez em quando ele dá uma olhadinha lá para ver a sequência. Um dos maiores pregadores de hoje, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele usa anotações. Você vê as pregações dele, ele está sempre com a anotação do lado, né? Porque a mente da gente falha. A gente pode lembrar das coisas? Pode, mas corre um risco muito grande de esquecer. Você vê, porque agora que eu lembrei aqui da palavra que eu queria falar para vocês, mas a gente corre esse risco de querer lembrar uma coisa, se você não preparou, você fica vendido, e aí você fica querendo forçar as pessoas a te ajudar, e as pessoas não estão te acompanhando, não sabem o que você quer falar, vai ficar sem saber. Mas a palavra que eu queria falar, quando eu estava falando a respeito do contexto, é perícope. Perícope é uma palavra que significa um determinado trecho, né? Então, uma parte ali, você pega um determinado capítulo, quando você tem, por exemplo, assim, subtítulos, né? Entre um subtítulo e outro ali, aquele espaço ali, aquele trecho, aquilo ali é uma perícope. E também quando você pega um versículo que começa com a letra destacada, aquela letra em negrito, até aparecer a próxima letra em negrito, aquele trecho ali é chamado de perícope. Então, quando nós vamos meditar na palavra, você tem um determinado versículo, né? Vamos pegar um versículo aí, vai. Deus amou o mundo de tal maneira, tal, tal, tal. Beleza, maravilha. Vamos ver qual que é o assunto que está sendo tratado aqui? Procura a perícope, de um subtítulo até o outro, ou de uma letra em negrito até aparecer a próxima letra em negrito. Tudo aquilo ali é uma perícope. O contexto, ele tem contexto mediato, tá? Que é um contexto mais distante,
E tem contexto imediato, que é um contexto mais perto. São os versículos que vêm antes e depois ali daquele que você quer trabalhar, tá? Esse tipo de recurso a gente estuda na matéria de hermenêutica, tá? É uma outra matéria, mas a gente, à medida do possível, vai falando algumas coisas aí. Muito bem. Seguindo aí, página 22, tá? É a labareda. Aí ele segue, né? Falando a respeito de fogo, né? Porque falou da faísca. Quem que levantou a mão? Irmão Francisco? Quer falar, irmão Francisco? É uma dúvida. Que nem ontem o pregador ontem estava falando do contexto. É certo fazer que nem ele fez, que ele começou a pregação antes, né? Na outra pregação que ele veio, ele começou de Marta e Maria. Só que não deu tempo de terminar e ele continuou no próximo culto que era ontem. É certo fazer isso porque nem todas as pessoas que estavam no outro culto teve nesse. Então, primeira coisa que a gente assim, né? A gente precisa evitar usar pessoas, tá? Porque não é ético, mas eu entendo a situação que o irmão quer colocar. No caso ali, eu não sei se foi uma opção dele fazer isso, ou se o pastor conversou com ele e falou: olha, aquela saudação que você trouxe, eu achei muito boa e eu queria que você aprofundasse mais aquele assunto e queria que você viesse para poder aprofundar mais aquele assunto. Eu vou dar a oportunidade para você pregar, eu quero que você pregue naquele texto. Isso aqui eu estou falando, mas eu não sei se aconteceu isso, tá? Mas pode ser que tenha sido. Não tem problema nenhum. Ele leu um versículo, naquele dia fez um comentário, algumas pessoas não estavam e agora ele voltou àquele mesmo assunto, só que ele não falou tudo o que ele tinha falado no outro dia. Tem algum problema? Na verdade não tem, porque é um novo momento, um novo formato. Naquele dia ele fez foi uma saudação, foi coisa rápida, falou algumas coisas lá, meio apressado, e agora quando ele foi pregar, ele aprofundou um pouco mais, tá? Mas não tem problema nenhum não, não conflita não, é tranquilo. Eu não gosto. Tá? Eu não gosto de repetir pregação, eu sou meio chato com esse negócio aí, tá? Mas isso é uma questão pessoal minha. Tem gente que já não se preocupa, tem gente que prega 2, 3 vezes a mesma coisa e tá tudo certo. Então cada um tem um jeito, né, de trabalhar. Eu acho assim que a Bíblia, ela tem 66 livros e tem muito assunto na Bíblia. Eu acho que não tem necessidade de a gente ficar repetindo assunto assim, mas aí é cada um, mas não tem problema com ser certo ou errado não, tá bom, irmão Francisco? É tranquilo isso aí, não tem novidade não. Muito bem, finalizando aí, na página 22, ao subir ao púlpito, o pregador deve estar com a mensagem no coração, isto é, a faísca transformada em chama pentecostal que irá incendiar o auditório. Não é mais hora de improvisar mensagem, mas de entregar a mensagem que colheu no celeiro de Deus. Isso aqui ele falando que quando a gente prepara a mensagem, quando a gente está estudando, está preparando aquele sermão, está desenvolvendo, está escrevendo, está fazendo as anotações, as pesquisas, aquilo precisa ficar interiorizado na gente. Aquilo já precisa estar com a gente. Então, a palavra, antes de falar com a igreja, ela fala com o pregador. O pregador, ele é o primeiro a ser tratado por aquela mensagem. Então, quando ele vai falar, não vai ser novidade para ele, já vai estar falando de algo que já está fervendo dentro dele. Tranquilo. Então a palavra, ela flui, né? Flui de forma bem tranquila e bem fácil. Não é uma hora de ficar improvisando como se estivesse preparando o sermão naquela hora. Ali já é a hora da pregação.
já tem que estar pronto, né? E ele só chega e entrega conforme ele recebeu do Senhor, tá bom? Finalizando isso aí, ó, eu vou um pouco mais lá na frente. Veja que tudo isso teve início com uma faísca que associou criativamente uma verdade bíblica à necessidade humana. Aquela simples faísca entrou em combustão no interior do pregador, tornando-se uma grande labareda em forja e fornalha. Agora ele está pronto para que a chama que arde em seu coração seja o combustível que irá inflamar a congregação para o Senhor. Então, através daquela ideia, aquele insight, aquele lampejo, né, que você teve, você meditou, achou o versículo que tinha a ver com aquela ideia que você teve, você desenvolveu. Olha, a gente vai aprender a dar tema ao sermão, a gente vai aprender a escolher o versículo certo para poder colocar no sermão. A gente vai aprender se a gente tem que ler um capítulo inteiro ou apenas um versículo, tá? Para a gente evitar essas confusões, esses problemas que acontecem muito, né? Às vezes a pessoa quer ler um capítulo com 15, 20 versículos, mas ele vai usar um versículo. Para que ele lê tudo? Toma tempo, não adianta, não pode funcionar desse jeito. A irmã Daiane quer falar? Pode falar. Irmão, eu acho que você vai falar isso nas próximas aulas, mas às vezes a gente também desenvolve um estilo de pregação que às vezes a gente só foca mais nesse estilo de pregação. Eu não conheço muitos, né? Eu não tenho muita noção sobre isso ainda. Mas acredito que o irmão vai falar nas próximas aulas. Mas isso acontece mesmo, da gente identificar com um tipo de pregação? Sim. O que acontece é o seguinte. O ideal é a gente conseguir variar, né? Tem um pregador que toda vez que ele vai, você já sabe, é o pregador do amor. É o pregador amoroso. Ele tem esse jeito de falar. Ah, é o pregador profeta. Ele prega e profetiza. Ele sempre gosta de ficar profetizando. Ah, é o pregador que ele gosta de dar exemplos, trabalha com exemplos, ele gosta de ensinar, tal. Então, a gente costuma desenvolver um certo perfil. Não tem problema. O que acontece é que é o seguinte, é que muitas vezes, pelo pouco estudo, a gente peca muito pelo pouco estudo. A gente não se preocupa em estudar. E como a gente não se preocupa em estudar, a gente não enriquece. A gente não enriquece, a gente não tem variedade. Por quê? Porque não estudou, não vai para cima, não desenvolve. Então vai ser aquela mesmice, né? Você fala, irmão, que vai pregar hoje, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe tudo o que vai acontecer. Por quê? Porque ele tem um estilo, ele tem um jeito. Você já sabe o jeito dele, né? E isso acontece. A bem da verdade, o importante é o quê? A gente desenvolver o hábito de estudar, de ler o texto corretamente, sabe? De pesquisar todo aquele contexto, analisar personagens, analisar cidades, distâncias, sabe? Sempre trazer elementos que as pessoas ficam assim, olha que bênção, que maravilha, sabe que eu não tinha pensado nisso? Olha que bacana. O irmão Francisco comentou a respeito, por exemplo, do Caio, né, que pregou ontem, né? A gente deve evitar esse negócio, como Eliseu comentou na aula passada, de ficar citando nomes. A gente precisa primar pela ética, tá bom? A ética é muito importante na pregação. Mas não tem problema a gente falar do Caio, que o Caio é nosso amigo. Ó, ele falou assim, ó, para vocês terem uma ideia, essas coisas são importantes, gente. Olha só o que ele falou. Marta gostava de ficar cuidando da casa. Maria gostava de ficar aos pés de Jesus. E Lázaro,
Ah, Lázaro era festeiro, Lázaro gostava de ficar fazendo festa. Se você for lá analisar o texto, o que você vai confirmar é o quê? Que Maria cuidava da casa. Ou, perdão, Marta cuidava da casa. Isso está lá no texto. Agora, Maria ficou aos pés de Jesus? Ela ficou ali naquela ocasião. E nas outras ocasiões? Ah, eu não sei, não está escrito. Está escrito a respeito de Marta, que ela era preocupada com a questão da casa. Então, pelo jeito, é algo dela. Mas será que sempre Maria ficava aos pés de Jesus toda vez que ele ia lá? Será que repetia aquilo? Então, como é que eu digo aqui a palavra? É um entendimento, né? Tá ali imaginando que seja isso. E Lázaro, o perfil de Lázaro era aquele de ficar, gostar, curtir festas e não sei o que lá, ficar... Então são coisas que, assim, os elementos que a gente traz no momento da pregação, quanto mais eles puderem ser comprovados na Bíblia, é bom. Às vezes a gente traz elementos que vêm da tradição, por exemplo. O que é a tradição? São escritos extra-bíblicos. Então, você tem, por exemplo, esse livro aqui, esse aqui, clarinho aqui, né, um grossão, é a história dos Hebreus. Ele tem a história contada na Bíblia, mas contada com um pouco mais de assuntos que um judeu lá do primeiro século ele escreveu. E traz assuntos que são um pouco a mais, que ajudam, e você, fazendo uma pesquisinha, você consegue confirmar que é fato o que ele está falando, mas não está na Bíblia. E quando você vai falar com uma coisa que não está na Bíblia, você precisa dizer. Você não pode falar que como se fosse um assunto que está na Bíblia, porque as pessoas vão ficar procurando lá e não vão achar. Então precisa usar a honestidade, uma informação de um rio, de uma cidade, uma distância, entre cidades, precisa informar, tá bom? Então, essa questão aí, espero que a Daiane tenha entendido, que o tipo, o perfil, o jeito do pregador, ele tende a ser repetitivo. Tende a ser aquele jeito. Você olha para ele e você fala, já sei como ele vai falar, já sei o que ele vai falar, já sei como ele vai desenvolver. Por quê? Porque você sabe que ele não sai daquilo, ele é sempre aquele jeitinho ali. Acabou. Mas isso, se a gente estudar, se a gente desenvolver, a gente vai estar sempre variando de assunto, de tom de falar, de jeito de falar, vai ter variado, o alimento vai vir sempre com recheios novos e isso é importante, tá bom? Fala, irmão Francisco. Uma dúvida, vamos supor, quando um pregador estiver pregando, ele pode pregar de repreensão, assim que nem aqui em Provérbios capítulo 3, que fala, Filho meu, não esqueça da minha lei e do coração guarde os meus mandamentos. Mas aí no 11 ele fala, Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem tenha nojo da sua repreensão. Pode pregar sobre essas palavras na Bíblia também assim? Pode, a Bíblia toda pode ser pregada. A questão é que é a seguinte, quem doutrina a igreja, quem ensina a igreja, quem repreende a igreja é o pastor, tá? É o pastor que deve fazer isso. Agora, qualquer pessoa que o pastor der a autoridade para poder ensinar, seja num culto de ensino ou seja num culto de ceia, essa pessoa está com autoridade. Essa pessoa ela não pode falar, não, quem tem que ensinar é o pastor. Não, ele não pode falar, porque se ele está com a oportunidade no culto de ensino, ele pode ensinar, porque o pastor deu essa autoridade para ele, tá bom? Mas não tem problema nenhum não falar de repreensão, falar de chamar a atenção, essas coisas. Se for direcionado pelo Espírito Santo, todo assunto é bem-vindo. Agora a gente precisa aprender
a saber quando que é o Espírito Santo e quando é a gente. A gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Tirando isso aí, não tem problema nenhum. Tá? Vamos então para a página 23. Oi? Obrigado. Amém, obrigado. De nada. Ó, na página 23, ele vai falar de alguns temas, tá? Que compõem aí as pregações, né? Classificação dos temas, assuntos doutrinários, né? Então, esses são assuntos de ensinamento que na nossa igreja geralmente é de terça-feira, tá? Os assuntos doutrinários. Aí tem vários, né? Respeito de contribuição, arrependimento, fé, regeneração, graça, santificação, trindade divina. Tem muitos temas que são doutrinários e que são importantes, tá? Aqui no próximo tema, ele vai falar de temas morais que também estão ligados aí ao ensino, né? Pois vão aí orientar como o cristão deve se portar nesse mundo, né? Porque no mundo as coisas são relativas. Na igreja não tem esse negócio de relativo, não. Depende, né? Nada a ver. Essas coisas é lá fora. Na igreja tem uma forma de ser as coisas e devem ser seguidas. Esses temas morais vão abranger essa área aí, tá bom? Assuntos históricos, né? Aí, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, tem muitos assuntos históricos, né, para serem explorados. O detalhe, irmãos, está aqui, ó, no meio desse parágrafo aí, ele fala assim, ó: o que o pregador não deve é somente contar a historicidade dos fatos sem tirar nenhuma lição de vida para os cristãos de hoje. O grande valor da pregação reside exatamente nisso, dar lições de vida aos crentes da atualidade, se baseando nos feitos de Deus e no comportamento dos crentes da antiguidade. Então, irmãos, olha, o Novo Testamento, ele já tem mais de 2000 anos. O Antigo Testamento tem mais de 4000 anos. Tem assunto lá que tem 4000 anos. Aí você vai pegar um assunto lá daquele tempo e vai ler hoje, como se fosse uma situação acontecendo hoje, e não vai explicar, não vai aplicar, não vai trazer para o nosso tempo, para a nossa realidade. Sabe o que vai acontecer? Nada. Tá contando história. Só contar história não adianta, irmão. Precisa ter algum tipo de aplicação. Como Deus tratou naquela situação? Como foi o relacionamento de Deus com aquelas pessoas? Aí você vai pegar essa situação e aplicar para o nosso tempo, demonstrando como Deus age, como Deus trata situações e que pode acontecer com a gente. Então, essa aplicação é uma necessidade muito importante, é muito necessário, né? Eu sei que tem gente que gosta de falar assim: a Bíblia basta ler, só ler a Bíblia é suficiente, não precisa nem explicar. Misericórdia, né, irmão? Que preguiça. Que preguiça. Olha, e quantas vezes a gente já ouviu isso aí, né? A pessoa lê a palavra e não quer explicar, não quer aplicar, não quer trabalhar, não quer desenvolver. Meu Deus, é triste isso, viu? É muito triste. Então, os assuntos históricos são importantes. Temas biográficos, né, que são ligados aí à vida dos personagens, né? Quando vai falar de personagem, precisa ter muito cuidado, né? Porque tem personagens repetidos. A gente já comentou a respeito da confusão que se faz, né, com Maria Madalena e a mulher pecadora. As pessoas falam que é a mesma pessoa, mas na verdade não é a mesma pessoa. E se fazem muita confusão com personagens. Quando vai tratar de algum personagem, certifique-se se é esse personagem. Teve um pastor recentemente que pregou na nossa igreja, que ele falou a respeito de um personagem que é Obed-Edom, e ele fez uma confusão, e eu fiquei assim pensando, falei, eu não sei, mas eu tenho quase certeza que não é isso. Aí depois cheguei em casa, fui olhar direitinho, e não era mesmo. Por quê?
porque tinha outro. E isso acontece muito. Você pensa que só tem aquele personagem? Não tem. Só tem um personagem que não se repete na Bíblia. Eu já falei algumas vezes na igreja, não sei se eu falei aqui na nossa aula alguma vez, mas quem lembrar, puder falar aí, pode falar para nós ver se os irmãos estão gravando aí as coisas. Ó, na página 24, tópicos oriundos da experiência, né? Continuando falando de temas, tá? É muito importante isso aqui, ó. São elementos históricos e doutrinários encontrados na experiência dos antigos crentes, tanto do Novo como do Antigo Testamento. Foram aqueles crentes que andaram com Deus e que foram verdadeiros servos de Deus. Pode-se estender também aos crentes que viveram nos tempos da igreja primitiva e de outros até de nossos dias que viveram pela fé e morreram firmes, né? Pegar exemplo de pessoas, falar de pessoas. A gente não pode exceder, né? Porque a gente quer falar de determinada pessoa e acaba se excedendo, né? Até endeusando, idolatrando as pessoas, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso aí, né? E depois ele fala aqui, ó, as experiências de vida do próprio pregador também podem ser usadas para esse fim. É claro que o pregador não deve exagerar o tamanho e a extensão de suas experiências, como alguns têm feito. Isso aqui é terrível, irmão. É terrível. Quer um conselho? Não se use como exemplo. É a melhor coisa, irmão. A pessoa às vezes quer ficar falando, dando exemplo de si, e para que a igreja possa ficar ali alegre e gostar, comece a inventar, irmão. Comece a exagerar. Não faça isso. Não entra por esse caminho, porque é terrível. E acontece muito. E às vezes você começa a perceber, assim você fala, meu Deus, será que é verdade? Será que é verdade? A melhor coisa é não se usar como exemplo. Não use exemplo da sua família, não use exemplo de você, não fique contando a sua história, não fica contando a história da sua família, às vezes até assunto que denigre a imagem de um familiar, usado como exemplo na pregação. Eu já vi isso. Não pode, irmão. A gente precisa prestar atenção nas coisas. Tem tanta coisa que a gente pode falar, você entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, não fique se elogiando. Não fique se colocando como o suprassumo, o melhor. E, meu Deus do céu, tem uns crentes que, olha, Jesus amado, irmão. É triste de ver. Tem um provérbio que eu gostaria que vocês anotassem, capítulo 27, versículo 2, que diz assim, olha, ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. São as pessoas que têm que nos reconhecer como alguma coisa. E não a gente ficar falando porque eu sou, porque eu faço, porque eu tenho, porque eu posso, porque eu conheço. Não. Deixa os outros falarem, né? E esse é um perigo. O pregador, quando ele fica se dando exemplo de si mesmo, fica contando a sua história, fica dando testemunho. Irmão, testemunho e pregação é ruim andar junto. É ruim. Que tem de irmão que gosta de testemunho na pregação, irmão, não é brincadeira. Não, irmão, prega a Bíblia. Pelo amor de Deus, prega a Bíblia. É a melhor coisa, irmão. Prega a Bíblia que é bênção. Glória a Deus. Agora quer ficar contando a história dele, quer ficar... Ai, Jesus, está querendo a glória. Ele está querendo a glória, só pode. Então, é perigoso, tá bom? O comentarista, ele termina falando que isso aí incorre até em pecado contra Deus, né? Porque começa a inventar, né? É perigoso. Começa a inventar coisas e é triste. Bom, indo já para os finais aí, né? Pastor, Pode falar, quem é? o senhor falou assim, Provérbio 22, capítulo qual? Não, 27:2. Ah, 27:2? Isso. Tá, obrigado. Falou. Fala, Kátia. Quando você fala de dar exemplo, até mesmo testemunho, é muito normal
até eu mesmo já fiz em alguma oportunidade, da gente ter isso mesmo com a gente, ó. Então, aconteceu tal coisa comigo e a gente se colocar como exemplo. Uma vez ou duas vezes, eu acho que eu não sei, eu tô dizendo o que eu acho, que tudo bem. Agora, o que não dá pra pessoa estar sempre falando numa única pregação todas as experiências da vida dela. Porque parece que é algo bem automático da gente falar, da gente trazer para a realidade nossa um testemunho, para a realidade dos irmãos, um testemunho nosso, entendeu? Então, não tem problema. Pode ter um testemunho, mas não pode ser uma regra. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer mexer com a emoção dos outros através daquele seu testemunho. Porque Deus fez na sua vida, vai fazer na vida do outro. E geralmente não é isso que acontece, né? E às vezes a igreja não está reagindo, a pessoa começa a querer acrescentar, começa a querer inventar, começa a querer viajar e a palavra vai embora, não sobra tempo para a palavra. Aí fica só na história, fica só no testemunho e perde o tempo. Aí não dá certo. Então, pode ter o testemunho? Pode. Resumido e que não seja o mais importante naquele tempo. O importante é a palavra, é o tempo da palavra. Então vamos para a palavra. Prepara a palavra e não testemunho. Fala, Daiane. Só complementando o que a Kátia falou, e a gente perde até o foco da palavra, né? A vida do irmão. Quando ele vai voltar, então voltando pro versículo, aí você já vai da vida dele. É isso. Porque, irmão, quem não gosta de ouvir história? Todo mundo gosta, irmão. História. Quando o irmão começa a contar o testemunho, meu Deus, você estava vendo o celular, contando piada, pensando na cantina, estava pensando em tudo. Quando ele começa a contar uma história, você olha para ele. Aí você quer ouvir. Quem não gosta de ouvir história, irmão? Às vezes você está no metrô, com uma pessoa do lado, no trem, com uma pessoa do lado, você começa a contar um determinado fato, tem gente do lado que se envolve. Porque todo mundo gosta de história, irmão. Mas nós não vamos para a igreja para ouvir história, nós vamos para a igreja para ouvir Bíblia. Pregação bíblica. É isso que a gente precisa aprender, precisa desenvolver. Por que a gente não desenvolve? Porque não lê a Bíblia, porque não desenvolve. A gente precisa aprender a ler a Bíblia, desenvolver, sabe, essa arte de falar a respeito das coisas da palavra de Deus, e aí vai ser bênção. A gente não vai depender de testemunho, de história, de exemplo de A ou de B, não. Deixa isso para lá. Às vezes dá para encaixar alguma coisa? Dá, e não tem problema. Mas que seja rápido e que não seja o mais importante, né? Teve um tempo, vocês já devem ter visto, né? A maioria de vocês tem tempo de igreja. Teve um tempo que virou moda. Os pregadores chegavam nas igrejas, não porque eu fui ladrão, porque eu roubei, porque eu matei, eu fiquei anos preso e não sei o que lá, mas Jesus me encontrou lá na prisão. Meu Deus. Ai, Jesus, tem misericórdia. Parece até que ele está querendo voltar para o velho homem. Elogia tanto aquele miserável que era ladrão e tudo mais. Misericórdia, irmão. O apóstolo Paulo, ele, na segunda carta aos Coríntios, né? Ele vai fazer a defesa do apostolado dele. Por quê? As pessoas estavam dando valor para outros pregadores, outros tipos de pessoas lá, e estava desconsiderando a ele. E ele falou assim, olha, eu não vou ficar aqui me engrandecendo. Não vou ficar perdendo meu tempo para ficar falando para vocês quem eu sou, o que eu fiz, o que eu sei. Não vou. Mas aí ele falou assim, mas quer saber? Eu vou falar um pouquinho. Vocês sabem, olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço um homem, ele falou em terceira pessoa. Ele não queria nem falar que era ele. Aí ele fala assim, ó, eu conheço um homem que um dia ele foi levado ao terceiro céu e a ele foi dito coisas que ao homem não meu Deus, a palavra, lícito. Não é lícito falar.
As coisas que ele viu eram tão tremendas, a experiência que ele teve era tão grandiosa. Olha o testemunho que ele tinha. Aí ele falou, mas eu não vou ficar aqui me engrandecendo, gente. Não vou ficar aqui falando não, porque não adianta. Né? Então, o apóstolo Paulo ele tinha o que falar, ele tinha assunto, ele tinha testemunho, mas ele falava a Jesus. Ele falava assim, ó, eu quero pregar e eu quero pregar a Cristo. O Cristo crucificado. É dele que eu quero falar. E era isso que ele fazia, e era uma bênção, e era uma maravilha. Né? Tem que ser dessa maneira. Olha, aí são os tópicos, né, oriundos da experiência, finalizamos aí. Depois eu vou, como o nosso tempo já estourou, eu vou só gravar alguns minutos para finalizar este assunto, tá? Essa página 24 e a página 25, e aí eu já vou mandar para vocês a lição, a próxima lição, lição número 2, segunda lição, tá bom? Que nós já vamos encerrar esta semana, essa lição 1, já vamos entrar na próxima lição e já vai começar, se não me engano, deixa eu ver, nós vamos conhecer já os tipos de sermão, tá? Que são o sermão temático, o sermão textual, né? E a gente vai começar a conhecer os tipos de sermão, como que monta, e nós vamos para a prática, hein? E aí eu vou começar a trabalhar com vocês, para vocês começar criando introdução. A introdução do sermão. Entendeu? A gente vai combinar aí, escolher um texto e cada um aí vai criar uma introdução. Eu vou explicar como que funciona para vocês aprenderem, né? Como algumas pessoas gostam de falar, eu estou só na introdução. Depois de 20 minutos de palavra, eu estou só na introdução. Nós vamos aprender se é assim mesmo ou como que é o certo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa ou podemos encerrar? Bom, então vamos encerrar, vamos orar, agradecer a Deus e até a próxima aula. Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por cada um dos teus servos, ó Pai, que aqui pode estar. Abençoa cada um, dando-nos a noite de paz, uma noite de bênção, guardando, protegendo, livrando o Senhor de todo mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, paz do Senhor a todos.